vocês. Me chamo Camila Maronha e sou professora de educação infantil, atuo em sala de aula há praticamente 10 anos. E assim como vocês, precisei modificar toda a minha rotina escolar, né? Me redescobrir, me reinventar durante esse período caótico que estamos vivendo. Bom, vamos começar falando então dos materiais, né? Dos recursos que eu utilizo para as gravações dos meus vídeos. Bom, sabemos que as crianças, elas são muito visuais nessa faixa etária, então é bem importante que a gente atraia a atenção delas para o nosso vídeo, que o nosso vídeo se torne interessante para elas. Então, como a gente faz isso? Eu utilizo de diversos materiais bem simples que eu tenho em casa mesmo, por exemplo, a chamadinha, né, que é primordial, é a porta de entrada ali dos nossos vídeos. Eu fiz chamadinhas simples, coloquei no palitinho e no início de todos os vídeos eu faço a chamadinha com eles, procuro saber quem está participando, chamo o nome de cada um deles, faço essa interação, canto musiquinha, para que eles, né, se sintam atraídos, se sintam interessados em assistir, em continuar assistindo os vídeos. Bom, é claro que depende do tipo de vídeo que nós vamos gravar. Eu gosto muito de contação de histórias, então na maioria dos meus vídeos eu faço uso do palitinho de churrasco mesmo. Eu fiz uma contação de história sobre João e Maria, ficou muito legal. Tem disponível lá no canal se vocês quiserem, para poder pegar ideias e sugestões de como contar histórias. Eu contei a história do João e Maria utilizando palitinhos. Ficou muito interessante, as crianças adoraram. Então, como vocês podem ver, ó, recursos simples, materiais que a gente tem em casa. Uma outra atividade, um outro vídeo que eu fiz foi a respeito dos encontros vocálicos. Eu iniciei esse vídeo com uma contação de histórias também. E mais uma vez, utilizando a técnica do palitinho, eu consegui atrair a atenção deles. Esse vídeo foi muito legal, foi um dos vídeos mais acessados do meu canal. Tenho disponível lá também, se vocês quiserem assistir depois. Deu super certo. É importante também que a gente trabalhe de forma lúdica. No final desse vídeo dos encontros vocálicos, eu fiz uma atividade lúdica com eles, que ficou muito interessante. Eles adoraram. Então, assim, é bem importante que a gente traga novidades, né? Já que a gente não pode ter esse contato pessoal com eles, é importante que, mesmo através do vídeo, a gente faça vídeos interessantes, que cativem a atenção deles e que promovam a interação, né? Mesmo que distante. Então, outro recurso muito interessante que eu utilizo em meus vídeos são as tampinhas de garrafa. Gente, vocês não têm ideia de quantas atividades lúdicas nós podemos fazer só com as tampinhas de garrafas. A maioria delas eu já tinha aqui em casa mesmo, o professor tem essa necessidade de juntar muambas, né? Com elas dá pra fazer muita coisa legal, sabe? Eu mesma fiz, ó, um caça-palavras, utilizando somente tampinhas de garrafas, um pedaço de papelão, ó, coloquei as letrinhas aqui dentro, nem precisei colar. É bem interessante também, porque a gente pode vir a trocar as letrinhas depois, né? E conforme as crianças vão encontrando as palavrinhas que já foram ensinadas, né? Aí depende muito da faixa etária também. No caso da educação infantil, eles podem estar encontrando os encontros vocálicos. Eles vão marcar as palavrinhas, ó, com elástico. Elástico mesmo, elástico comum. Então, esse é um exemplo, mais um exemplo, né, de que a gente não precisa de recursos muito elaborados para fazer nossas atividades lúdicas. Basta um pouquinho de criatividade. Bom, já fazendo um merchan aqui, né, eu quero dizer que lá no meu canal eu disponibilizei algumas dicas de atividades que eu venho fazendo com os meus alunos durante esse período, tanto em aula ao vivo como em gravações de vídeos, dicas que deram muito certo, utilizando apenas esses recursos que eu mostrei pra vocês e alguns outros. Então, se vocês quiserem conferir, passem lá no meu canal Camila Maronhas, que lá tem diversas dicas legais pra vocês. Bom, e ainda falando sobre atividades, né, é bem importante que quando formos propor uma atividade à criança, que tenhamos a sensibilidade de promover uma atividade cujos recursos sejam de fácil acesso, tanto para a criança quanto para a família, né? Não adianta a gente elaborar uma atividade super interessante, utilizando massinha de modelar, slime, tinta guache, e de repente essa criança não dispor desses materiais em casa e aí não conseguir realizar a atividade. Então, por isso que eu sempre dou dicas de materiais que a gente tem em casa, tampinhas de garrafa, palitinhos. A gente não conhece a realidade do nosso espectador. Então, é interessante que a gente promova atividades pensando no acesso a todas as crianças.
Bom, vamos falar um pouquinho então do cenário, né? Eu geralmente nas minhas aulas ao vivo, ou então nas minhas gravações, eu busco montar um cenário que vá de acordo com o conteúdo abordado naquele dia, naquela aula. Então, eu tenho um painel aqui de numerais, que depois eu vou mostrar pra vocês. Quando eu vou dar aula de numerais, eu coloco ele atrás de mim. Quando eu vou dar aula de encontros vocálicos, eu monto meu varalzinho ali dos encontros. Então, é bem importante essa referência, né, do cenário com o conteúdo daquele dia. É bem importante que a gente esteja atenta também aos exageros, né? O cenário é muito importante, sim, ornamentar o nosso espaço para poder chamar a atenção da criança, né? Atrair a atenção da criança ao nosso vídeo, mas os exageros podem vir contribuir de forma negativa, até porque as crianças, elas precisam prestar atenção no que nós temos a oferecer a elas, né? No que nós estamos falando com elas e assim, dessa maneira participar, interagir com nossas aulas. Bom, vamos falar um pouquinho então do ambiente, né? Graças a Deus aqui em casa a gente tinha um quarto sobrando, né? Em que eu e meu marido a gente utilizava apenas para estudos. Então eu consegui separar ali o meu cantinho, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, o meu cantinho em que eu gravo e edito os meus vídeos. Bom, como eu também disponibilizo no meu canal conteúdos voltados à língua portuguesa, né, de gramática, eu achei que seria interessante ter um quadro, então esse quadro aqui eu uso para isso, para minhas aulas de português. Claro que na educação infantil o quadro não é primordial, né, como eu falei pra vocês, o interessante mesmo é montar um cenário. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui eu tenho os meus recursos materiais, como eu falei, os meus palitinhos de contação de história, o meu quadro onde eu planejo a minha semana. Mas o que? Aqui, ó, meus materiais, como eu falei pra vocês, tampinhas de garrafa. Fica tudo aqui, tá vendo? E nessa mesa aqui é o local onde eu preparo as minhas aulas e é onde eu edito também os meus vídeos. Bom, o tripé, gente, tem uma semana que duas semanas mais ou menos que eu comprei um tripé. Tipo, foi quase que a realização de um sonho, porque eu fazia uma bagunça nesse quarto, colocando um livro em cima do outro pra poder gravar. Então eu consegui, ó, comprar o meu tripézinho, tá ali. Como eu falei pra vocês, eu coloco o celular bem na frente da janela por conta da iluminação. É importante também que a gente tenha cuidado de colocar o celular contra a luz. Tá vendo? Olha só a diferença que dá quando eu coloco o celular ali de frente pra janela e quando eu coloco o celular contra a janela, né? Então a diferença é gritante. Como vocês podem ver, ó, só a luz do sol já é maravilhosa pro vídeo, já torna o vídeo com uma qualidade muito boa de iluminação. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre as edições de vídeo, né? Claro que dá pra fazer vídeos muito legais sem a necessidade de editá-los necessariamente, né? Mas eu acho que os editores de vídeo, eles vêm para dar um up a mais, né? E até contribuir mesmo de forma positiva para os nossos vídeos, porque muitas vezes a gente erra em nossas gravações e eu acho que com esses editores a gente não precisa necessariamente regravar, de repente, o vídeo inteiro por conta de um erro que a gente cometeu ali no final. Com o editor de vídeo, a gente pode simplesmente recortar essa gravação, dar uma iluminada a mais, né? Então, os editores, eles são muito legais para que os nossos vídeos fiquem mais elaborados. Então, bom, a primeira delas, acredito que muitos de vocês conheçam, é o Movie Maker, né? É um editor bem básico, mas muito bacana para quem faz todo esse processo que eu falei com vocês, de recorte, de juntar os vídeos, de repente colocar uma transição entre uma imagem e outra, enfim. É bem legal, é bem simples, mas bem eficiente. O segundo é o InShot, tá? É um aplicativo de celular, então é bem eficiente porque você consegue editar os seus vídeos no próprio celular, não precisa daquele trabalho de passar os vídeos para o notebook, mas é necessário que você tenha um espaço aí, né, na memória do seu celular, o que não é o meu caso. Atualmente eu estou utilizando o Filmora, que é um editor de vídeo bem básico também, como vocês sabem, eu não sou profissional na área de edição, muito bom também, faz esse processo de recorte, faz a junção de vários vídeos, eu posso colocar música, transições entre uma imagem e outra, dá pra fazer também uma introdução ali pra quem tem canal no YouTube bem bacana. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu procurei trazer um pouquinho da minha realidade, mostrar pra vocês que estamos todas no mesmo barco, passando por dificuldades, tendo que aprender muitas coisas ao mesmo tempo, lidando com uma rotina totalmente nova e fora do nosso domínio ali, né?
Então, além disso, eu gostaria de parabenizar a todos os professores que, mesmo em meio às dificuldades, sempre procuram fazer o melhor, dar o melhor de si, né? Então, parabéns a todas nós, né? Então, se vocês têm sugestões, deixem aqui nos comentários o que vocês costumam fazer também para a gravação de vídeo de vocês. Eu acho primordial essa troca de informações, essa troca de experiência para o crescimento profissional de todas nós. Até mais e tchau, tchau!